Como vimos no episódio anterior, em 1986, o Bob Dylan vivia um momento em que pensava em se aposentar, quase desistindo de uma turnê com o Grateful Dead como sua banda. Por sorte, ou destino, ele não só não abandonou, como esse período deu a ele um novo olhar e uma nova abordagem para sua arte. Um olhar que não só resistiria ao tempo, como daria a ele um propósito ainda maior como artista. Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dylanesco. Meu nome é Pedro Couto e hoje é a parte 2 e final sobre as turnês de 86 e 87 com Tom Petty e Grateful Dead, em que Bob Dylan achou um ponto de virada no meio de um beco sem saída. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trouxeram esse tema como sugestão. Foi uma imersão complexa e trabalhosa, mas muito importante. Também eu queria anunciar que eu abri um financiamento coletivo no Apoia-se, para quem puder contribuir. Eu dividi a contribuição em alguns valores e benefícios para caber no bolso de todo mundo. Como vocês sabem, eu escrevo Dylanesco desde 2010 e 2024 eu trouxe ele para o universo do podcast. Aí agora eu resolvi dar um passo além, criando esse financiamento coletivo para que vocês possam me ajudar a manter o podcast vivo, além da possibilidade de criarmos uma comunidade dylanesca bem legal e, quem sabe, pensar em outros caminhos e conteúdos possíveis para esse projeto, que me dá muito prazer, mas também muito trabalho para manter de pé. Saiba que qualquer valor faz a diferença, então se você pode, contribua acessando o site apoia.se/Dylanesco. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E aproveita para compartilhar o podcast e a página do Apoia-se para os amigos que são fãs de Dylan ou que você acha que deveriam ser, sabe? Sempre tem essas pessoas que a gente pensa, um Dylan cairia muito bem nela. Bom, sem mais, bora lá. Bom, bora para aquele recap bem rápido do que eu falei no episódio anterior. Depois da fase cristã, que terminou em 1981, o Bob Dylan só excursionaria em 84, fazendo uma turnê pontual. Nessa época, ele sentia que a sua carreira não estava saindo muito do lugar, e aí, em 86, ele já estava decidido que seria sua última turnê em parceria com Tom Petty e Heartbreakers, e aí, entre uma pausa nessa excursão, nessa turnê com o Tom Petty, ele encaixa alguns shows tocando junto com o Grateful Dead, que queriam, nessa época, garimpar as canções para tocar com o Dylan. E aí, nesse momento, quase abandonando os ensaios, o Bob Dylan assiste a um show de jazz e tem uma epifania, entendendo que é possível se conectar com o seu extenso cancioneiro de outra forma, reconectando em como ele mesmo fazia muito tempo atrás. E aí uma nova perspectiva se abre. Ao fim dessa mini turnê com o Dead, o Bob Dylan tira umas férias e depois de pouco mais de um mês volta para a estrada com Tom Petty. Dessa vez numa turnê chamada The Temple of Flames, ou O Templo das Chamas. O Tom Petty e companhia percebe a mudança, eles notando um Dylan muito mais certo de si, com mais liderança sobre a banda, que já era entrosada e que talvez percebendo que com ela o Bob Dylan poderia ter mais experimentações, de uma certa forma almejando ali a dinâmica com o Grateful Dead, que é cheia de improvisos, Os próprios integrantes da banda do Tom Petty têm ótimas lembranças, como o próprio Tom Petty. Bob me disse uma vez, essa banda é como conversar com um cara só. Podemos nos comunicar muito rapidamente, captamos sinais muito rapidamente. Acho que a banda nunca soou tão bem como agora, o que é muito empolgante. É interessante estar tocando e não saber quem vai fazer um solo. Alguém começa e você fica procurando o seu lugar. Se Bob ou eu estivermos começando a nos desintegrar, o Mike entrará. Às vezes, todos nós tocamos um solo ao mesmo tempo, o que é muito interessante. O guitarrista Mike Campbell também deu sua visão. Aprendemos que você não precisa se preocupar em fazer tudo exatamente certo. Às vezes, é melhor improvisar e torcer para que a mágica aconteça dessa forma, em vez de tentar polir a mágica. E é bom saber disso. E por último, quero trazer o olhar do baterista, Stan Lynch. Não há nada de hesitante em Dylan no palco.
Já vi shows em que as músicas terminaram nos lugares errados, em que tudo desmoronou, e é quase como se, de alguma forma perversa, ele recebesse energia desse caos. Nessa visão de Lynch, é impossível a gente não lembrar da frase antiga do Dylan, ainda dos anos 60. Eu aceito o caos, não tenho certeza se ele me aceita. Bom, os 3 relatos eu acho que ilustram bem como Bob se reconectou com esses caos, como a experiência com o Dead fez ele voltar a se sentir bem na corda bamba, que é não saber o que vai fazer, liderar sem saber ao certo o que vai sair. E nesse momento ele aceitou o caos da descoberta ao invés de abraçar a visão catastrófica do fim. A turnê do Templo das Chamas teve 30 datas em 2 meses e meio. O primeiro show foi em Israel, onde Dylan nunca havia tocado e que havia há muito tempo uma grande admiração. Obviamente tanto pela música, mas provavelmente impulsionado pelas suas raízes, né, de origem judaica, obviamente. No primeiro show em Tel Aviv, ele abre com Maggie's Farm, I'll Be Your Baby Tonight, e depois segue com uma escolha inusitada para todos, menos para ele talvez, que é mais adequada à sua crença e ao seu momento, mas talvez indelicada pela localização. Senhor. É isso mesmo. O que se segue são canções depois de Senhor, são de canções de vários momentos da carreira, mas deixando de fora marcos importantes. E aí houve bastante frustração por parte do público e críticas muito fortes na imprensa. Robert Hilburn, jornalista americano que cobria a turnê e tinha alguma intimidade com Dylan, tinha liberdade para mandar a real para ele. E aí ele falou assim, cara, essas pessoas estão esperando o seu show há 25 anos e você toca canções mais recentes? É complicado, né? E aí o Dylan responde, quando eu vou ver um show do Sinatra, eu não me importo com o que ele toca, eu só quero vê-lo, ouvi-lo cantar o que ele sente que ele deve cantar. E aí, apesar de argumentar, o Bob Dylan pediu ao amigo quais músicas ele sentiu falta, que fez uma lista. E aí no show seguinte, em Jerusalém, o Bob Dylan toca a lista praticamente na íntegra e na ordem. Abre com Times That Are Change, inclui Like a Rolling Stone, Rainy Day Woman, Ballad of a Tin Man, You Are Big Girl Now, It's All Over Now Baby Blue, todas que não tocou no dia anterior. Dylan, sendo Dylan, obviamente, também incluiu Man of Peace, Gotta Serve Somebody e Slow Train, todas da sua fase mais recente com leves pontadas religiosas. O fato é que a recomendação ficou marcada porque o Hilburn conta que 15 anos depois, quando se reencontrou com Dylan e apresentou a sua esposa, o Dylan comentou: seu marido sabe fazer um ótimo repertório. Agora, não havia mais impeditivos para o Dylan, né? Ele se permitia rever a sua obra até porque haveria de uma nova forma, com ele mesmo se descobrindo e redescobrindo as suas canções. Os shows foram seguindo e chegamos no dia que mudaria tudo para o Dylan. Ainda mais, né? Já tinha mudado muito, mas agora muda mais ainda. 5 de outubro de 1987. Exatamente um mês após o início dessa fase da turnê e depois de 20 shows, com tudo mais azeitado. E aí, estamos em Locarno, cidade da Suíça que possui como língua oficial o italiano. O show acontecia em um lugar aberto. Dylan ainda lembra, 10 anos depois, em 1997, da neblina e o vento do lugar. E quando ele foi ao microfone para cantar, um devaneio passou pela sua cabeça. É quase como se eu tivesse ouvido como uma voz. Não era como se eu estivesse pensando nisso. Estou determinado a permanecer de pé, com Deus me ajudando ou não. E de repente, tudo explodiu em todos os sentidos, e notei que todas as pessoas lá fora, eu estava acostumado a elas olharem para as cantoras, eram garotas bonitas, sabe? E como eu disse, eu as coloquei lá em cima para não me sentir tão mal. Mas quando isso aconteceu, ninguém mais estava olhando para as mulheres, elas estavam olhando para mim, para o microfone principal. Depois disso, foi quando eu meio que soube, tenho que sair e tocar essas músicas, é isso que preciso fazer.
Vamos passar um paninho aqui para a leve objetificação da mulher nesse relato, né? Enfim, mas é impossível não se imaginar nos sapatos de Dylan e se ver tendo essa epifania, né? Esse momento de total consciência e plenitude. Estou determinado a permanecer de pé com Deus me ajudando ou não. É a visão do propósito não dado por uma divindade ou pelo destino, mas sendo conquistado por você mesmo. Não é se sentir sendo o escolhido, mas escolher ser o mensageiro, se colocar nessa posição. No seu livro Crônicas, volume 1, lançados anos depois, né, Bob Dylan também relembrou essa revolução interna. Senta lá que vem devaneio. Por um instante, cai dentro de um buraco negro. O palco era ao ar livre e o vento soprava furiosamente, o tipo de noite que pode mandar tudo pelos ares. Abri a boca para cantar e o ar se retesou. A presença vocal se extinguiu e não saiu nada. A técnica não estava funcionando. Não pude acreditar. Pensei que tinha tudo sob controle, mas era apenas mais um truque. Não é nada agradável ser pego numa situação dessas. Você pode ter um ataque de pânico. Você está diante de 30 mil pessoas, elas estão de olhos fixos em você e nada está acontecendo. As coisas podem tornar-se realmente estúpidas. Calculando que eu não tinha nada a perder e não precisava tomar qualquer precaução, lancei mão de um mecanismo diferente para dar partida nas técnicas que não estavam funcionando. Tirei aquilo do nada, lancei meu próprio feitiço para expulsar o diabo. No mesmo instante, foi como se um puro sangue tivesse disparado na linha de partida. Tudo voltou, e voltou multidimensionado. Até eu fiquei surpreso. Aquele lance me deixou meio vacilante. Na mesma hora, eu estava voando alto. Essa coisa nova aconteceu diante dos olhos de todo mundo. Deve ter dado para perceber uma diferença na energia, mas praticamente só isso. Não dava para ninguém notar que uma metamorfose havia ocorrido. Agora a energia vinha de centenas de ângulos diferentes, completamente imprevisíveis. Eu tinha uma nova aptidão e ela parecia exceder todas as demais faculdades humanas. Se algum dia eu houvesse desejado um propósito diferente, agora eu o possuía. Foi como se me tornasse um novo artista, um desconhecido no verdadeiro sentido da palavra. Em mais de 30 anos de apresentações, eu nunca tinha visto isso acontecer. Nunca estivera naquela situação. Se eu não existisse, alguém teria que me inventar. O grande crítico musical Paul Williams escreve muito bem sobre esse período, refletindo sobre por que tudo explodiu, o porquê desse despertar, porque isso significa o fim da dúvida, o fim da ambivalência que o Dylan lutava. Era o expurgo do personagem daquele filme de Corações de Fogo que eu comentei no episódio anterior, do Billy Parker que queria viver no ostracismo em uma fazenda. Bob Dylan finalmente deixaria Billy Parker para trás para retomar o seu posto de Bob Dylan. E fica claro que o Dylan quer agradar seu público, mas seu comprometimento na arte e na performance está em manter um espaço em que ele se sinta livre para levar essa arte sem a pressão ou a expectativa de outra pessoa. Para ele, só assim é possível criar conexão com a sua audiência. Vamos lembrar da frase que eu falei dele, sobre que o Dylan comentou sobre o Sinatra. Quando eu vou ver o show do Sinatra, eu não me importo com o que ele canta. Eu só quero vê-lo e ouvi-lo cantar o que ele sente que deve cantar. Com Deus, e aí uma outra aspas, né? Com Deus me ajudando ou não. É também um sinal de autonomia, de crença e de respeito, mas também de perseverança, de um despertar sobre si.
Infelizmente, não sabemos exatamente em qual momento essa epifania ocorreu, mas aqui é quando nasce um novo Bob Dylan. Ao longo dos episódios, eu quis trazer o trecho dos shows, às vezes com a mesma canção. E aí eu escolhi Knock on Heaven's Door porque ela foi tocada ao longo dessas 3 turnês. Mas mais do que isso, é uma canção simbólica e poética por si só para esse momento, né? Durante a Confessions Tour, a conversa na Porta do Céu soava como sua última confissão de cara com os portões e a iminência do fim. Com o Dead, ela se tornou um diálogo, uma prosa, uma espécie de acordo ao pé da porta com os mortos agradecidos. Mas agora, no meio do Templo das Chamas, agora ela é outra coisa. É a saída do purgatório para a entrada ao paraíso. É a redenção. É o despertar. É o êxtase de se libertar das amarras, do fardo, de perseverar até sua aprovação. Just like so many times before. Tantas outras vezes antes. Como ele costuma cantar nessa música em Heaven's Door, né? Durante esse período. Depois da epifania do dia 5 de outubro, Bob Dylan fez mais 9 shows. Ao fim da turnê, ele estava determinado a levar a cabo a filosofia do Grateful Dead, sendo genuinamente um artista da estrada, um bardo andarilho, levando a sua arte e as diversas formas de dialogar com a sua arte para todos os cantos possíveis. 1987 não tinha nem terminado e o Bob Dylan já queria fazer mais shows. E aí ele comentou com o Elliot Roberts, o produtor que organizou os shows dessas turnês recentes, né? O Elliot sugeriu um hiato de uns 2 anos para depois voltar. E aí o Dylan resistiu à ideia e tinha até um plano, centenas de shows para o próximo ano. Além disso, nos 2 anos seguintes era preciso agendar uma quantidade semelhante de shows que eles deveriam ser na mesma cidade. Então eram 3 anos fazendo mais ou menos 100 shows nas mesmas cidades. E o Dylan dá os seus argumentos. O motivo para eu ter pensado que levaria 3 anos era que, depois do primeiro ano, um monte do antigo pessoal não voltaria, mas fãs mais jovens trariam os amigos no segundo ano, de modo que a quantidade de público seria praticamente igual. No terceiro ano, aquela gente também traria os amigos, e isso formaria o núcleo do meu futuro público. O fato de algumas de minhas canções terem mais de 20 anos não importava. Eu tinha que começar de baixo. Aí ainda não estava lá. Não havia nada de evolutivo no que eu estava prestes a fazer. Ninguém poderia esperar tal coisa. Eu não sabia ao certo, mas tinha uma forte sensação de que tinha acabado de criar um novo gênero, um estilo que ainda não existia e que seria inteiramente meu. Elliot aceitou o desafio e disse que ele mesmo iria atrás da banda. Pediu alguns meses para organizar tudo. E aí, se colocarmos em um gráfico a quantidade de shows de Bob Dylan ao longo dos anos, temos alguns picos. Entre 1961 e 1987, apenas em 3 momentos o Dylan tocou cerca de 60 shows no ano. Foi em 65, em 78, 80 e 86. Então só 4 anos desses 26 anos, né? A partir de 88, tudo mudaria, mesmo. Desde 1988, Bob Dylan faz mais de 60 shows por ano, numa média de mais de 80 e picos que chegaram a 119 shows em 1999, 116 em 95, 113 shows em 2005,
Essa média de 80 shows se mantém até hoje. Até hoje. Só em 2020 que ele não fez show nenhum, e em 2021 que ele foram apenas 22 shows, mas, né, tivemos a pandemia, né, motivo óbvio. Então, a partir de 88, o Bob Dylan estaria determinado a viver na estrada, com Deus ajudando ou não. Recrutaria uma banda e iniciaria a famosa Never Ending Tour, né, a turnê sem fim, que Dylan batizou esses 3 anos de reformulação do seu público, mas a gente insiste em dizer que ele tá nessa até hoje. A Never Ending Tour do final dos anos 80 e o tal novo gênero que o Dylan sente que criou é papo para outro episódio, mas eu digo que há outras epifanias nesse período. E aí um spoiler bem rápido, né? Nos meses que esperava o Elliot Roberts montar toda a logística dessas turnês, o Bob Dylan teve outra descoberta, lembrando de uma técnica de fraseado no violão que aprendeu com Lonnie Johnson. Mas enfim, mas aí eu paro por aí. Eu quero dizer que qualquer comentário, devaneio, visão, percepção sobre os temas aqui são bem-vindos. Sinta-se à vontade para comentar no Spotify, YouTube, post no Instagram ou mandar uma mensagem. Ah, e de novo, quem puder contribuir, contribua com o Apoia-se do Dylanesco. Tenha certeza que qualquer valor já ajuda. É isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Acho incrível o poder de resiliência, transformação e determinação do Bob Dylan. Aos 45, 46 anos de vida, na fase da crise da meia-idade, o Bob Dylan refletiu, quase desistiu, mas conseguiu não só superar os obstáculos, como recriar o seu próprio propósito de vida. Propósito esse que ele segue à risca, ano após ano, ainda hoje, com mais de 80 anos de vida e mais de 60 anos de palco. Como ele canta em Tangled Up in Blue, a única coisa que eu sabia fazer era persistir em continuar, como um pássaro que voa. Abraços e até a próxima. Down, I come with drum. The only thing I knew how to do was keep on keeping on like a bird that